quais são os perfis de bancas em que a gente vai trabalhar e vai ter que enfrentar em etapas discursivas. Vamos lá. Basicamente, a gente pode classificar em 3 hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese da banca profissional. A segunda hipótese é a hipótese da banca própria. E há também uma terceira hipótese, que é a hipótese mista, de uma situação mista. Eu vou dar exemplo para ficar mais claro para vocês. No caso de banca profissional, nós temos as clássicas. Aqui, por exemplo, CESP, FCC, VUNESP, dentre outras. Banca própria usualmente acontece, por exemplo, em concursos de magistratura. Nós temos aqui exemplos claros, como o TJ São Paulo, temos também TRF da segunda região, perdão, voltei aqui, TRF2, e há também a hipótese mista. O que é que acontece na hipótese mista? Normalmente, há uma banca profissional que faz a primeira fase, a etapa objetiva, e depois vem uma banca profissional que assume ali, dali para frente, da etapa discursiva em diante, a própria banca, a banca do próprio tribunal, do próprio órgão, da procuradoria, que assume o concurso. Então, basicamente, são esses 3 cenários que a gente tem que observar. Ou é banca profissional, que faz tudo, ou uma banca própria faz tudo. Essa situação de banca própria fazer tudo, é importante que, às vezes, ela até contrata uma instituição profissional para conduzir a parte administrativa do concurso. Exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina é a própria banca que faz as provas, que elabora as questões, mas ela contrata uma instituição, que é a FEPESE, para poder fazer toda a parte administrativa, de emissão de edital, controle no dia de prova, etc. O importante é ter em mente que são esses os 3 possíveis cenários que vão nos conduzir aos perfis de prova e que isso vai acarretar uma consequência também no estudo dos candidatos. Por quê? Vamos lá ao próximo slide, Leandro, por favor. No próximo slide, nós vamos ver aí que quando a banca é profissional, CESP, VUNESP, FCC, e ela faz tudo, nós temos pelo menos assim 5 diretrizes que é interessante a gente ter de antemão conhecimento. A primeira diretriz é: a gente tem que focar preponderantemente em investigar as questões passadas da banca. Aqui você vai fazer muito mais um estudo pela banca do que por aquele concurso propriamente. Não estou dizendo que você não vá pegar questões daquele concurso de outras instituições, mas o foco preponderante é pegar questões da própria banca. Se for do CESP, privilegia pegar questões do CESP de provas passadas, certo? Uma outra diretriz é: aqui há uma chance menor de haver regionalismos. E volta aqui, por favor, Leandro. O que são esses regionalismos? É cobrar aqueles temas ali de maneira regionalizada. Não que não possa acontecer, mas há uma chance menor de regionalismos numa segunda etapa. Normalmente, as bancas profissionais, quando elas fazem a etapa discursiva, a etapa subjetiva, elas tratam questões que são mais amplas, envolvendo julgados do STF ou do STJ, questões consolidadas, e não se preocupa tanto em colocar ali questões pontuais ou locais, como acontece com as bancas próprias, o que a gente vai fazer e ver daqui a pouco. Uma terceira observação, voltando para a tela, é que não há tanta necessidade no cenário de banca profissional de se fazer uma jurimetria. O que significa, Leandro? Volta em mim. A jurimetria, que é o estudo da banca examinadora, dos membros. Isso se a banca profissional não divulgar o nome dos membros da banca. Porque é possível que, mesmo numa hipótese de banca profissional, de CESP, FCC, ela divulgue quem são os examinadores que estão por trás da elaboração das provas, ou discursivas ou oral. Isso aconteceu inclusive comigo numa prova, aí não era discursiva, mas era prova oral, foi a FCC que fez, e a FCC na prova oral divulgou o nome dos membros da banca. E aí, obviamente, eu precisei fazer a jurimetria de cada membro para poder estudar para a prova oral de maneira mais direcionada. Nós vamos ver daqui a pouco como é que se faz essa jurimetria de maneira adequada. E, por fim, há uma tendência de repetição de padrão em termos de tipologia de enunciados. Uma repetição de padrão no aspecto das tipologias. Volta em mim, Leandro, por favor. O que significa essa repetição de padrão em termos de tipologia?
normalmente você vai conseguir observar que as provas passadas discursivas feitas por aquela instituição tendem a seguir o mesmo padrão de composição dos enunciados. Porque eu não sei se vocês têm noção, mas como é que funciona com bancas profissionais, CESP, FCC, FGV, dentre outras. Eles pedem aos colaboradores, aos examinadores, que façam e elaborem um banco de questões. Esse banco de questões é encaminhado à instituição. A instituição faz a coleta do banco de questões. E depois esses mesmos examinadores são convocados a irem à instituição. Eles passam um dia lá, ou às vezes um final de semana, fazendo a avaliação dessas questões. E aí eles escolhem ou fazem adaptações das questões que foram encaminhadas pelo grupo de pessoas contratadas. Então, aqui existe uma lógica do banco de questões, que é uma lógica que não é a mesma quando se trata de banca própria, que nós vamos tratar no próximo passo, tá? Então, foca aqui nessas 4 observações, nessas 4 diretrizes quando se tratar de uma banca profissional. Volta em mim só para fazer um último comentário. É muito comum os alunos nos perguntam, professor, e agora como é que eu estudo? A banca é CESP, a banca é FCC. Eu digo, pega a questão CESP de provas passadas. É muito comum, por exemplo, já aconteceu de uma prova de defensoria pública exigir uma questão discursiva e quase que igual a mesma questão discursiva que caiu na defensoria pública de um determinado estado caiu na magistratura estadual de um outro estado. Eram da mesma instituição, no caso, era CESP. E o CESP então fez uma prova, uma questão discursiva para a Defensoria Pública no estado A e a mesma questão praticamente foi reproduzida para a magistratura estadual no estado B. Ou seja, por isso que é importante estudar aqui pela banca. Agora, se você já exauriu, fez toda a pesquisa, já sabe todas as questões passadas daquela banca, aí sim você começa a catalogar num segundo plano as questões de provas passadas de outros concursos daquele cargo, daquela carreira que você está almejando. Tranquilo? Agora, Leandrão, vamos passar para o próximo slide, que é o slide quando as diretrizes, quando a banca própria é que vai fazer a prova, ou seja, a banca própria vai fazer tudo, desde o início até o final. Nesse caso, você vai investigar questões passadas, primeiramente, daquele mesmo certame. Isso acontece, por exemplo, TJ São Paulo, MP São Paulo, TJ Minas, PGE Santa Catarina, volta em mim. Nesse caso, o mais importante, já que a banca é própria, é verificar como funciona o arquétipo, o modelo daquele certame. E aí, num primeiro momento, o que você vai ter que pegar são as provas passadas, 3, 4 últimas provas passadas, ainda que seja um tempo mais distante, 8 anos, 9 anos, não tem problema, porque o importante aqui é pegar o jeitão da prova e ver se ele vem se repetindo. Pegou o jeitão da prova, viu que aquele jeitão vem se repetindo, você está preparado para poder, aí sim, traçar sua estratégia de estudo. A mesma coisa, agora voltando, tem uma outra observação que é, aqui já há uma chance maior de regionalismos, ou seja, a banca é possível que ela traga questões de interesse local lá na prova discursiva. Debates, ou porque aconteceu uma situação bastante simbólica que aconteceu, ela aproveita aquela situação simbólica para elaborar um enunciado contemplando aquela situação simbólica como pano de fundo e as possíveis repercussões jurídicas daquilo, pedindo para que os candidatos se manifestem. Há uma chance maior, não que vá acontecer, mas há uma chance maior. A terceira observação, aqui sim, há uma necessidade de se fazer a jurimetria sobre a banca examinadora, que significa estudar os membros, né, que compõem a banca examinadora no momento em que o nome desses membros é divulgado. E por fim, aqui é muito importante com relação às tipologias, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, sobre tipologias, mas é bom você observar se as tipologias, observar se elas estão seguindo a um padrão ou se costumam mudar conforme mudam os examinadores. Volta em mim, Leandro. Isso aqui são 2 pontos de observação que muita gente às vezes não tem atenção e pode se prejudicar por isso. Nem toda prova que é historicamente feita por banca própria segue um padrão estanque. Em algumas, isso é muito claro. Se você pegar, por exemplo, todas as últimas provas do concurso para o Ministério Público de São Paulo, você vai observar que mudam os examinadores, mas não muda o padrão.
o padrão é sempre o mesmo. Já há outras instituições que são feitas por banca própria que não há padrão. Vai mudando os examinadores e vai mudando a tipologia de questão. Não há uma sintonia entre uma prova e outra. Esse é um cenário que eu considero de altíssima tensão, porque você não tem muito como preparar ali o seu espírito, né, para saber mais ou menos como é que vai vir a prova, como é que virão essas questões. Mas é importante, então, ter esse ponto de cautela. Por fim, eu gostaria, então, de compartilhar com vocês. Leandrão, e volta aqui em mim, por favor. É muito importante essa questão de se fazer a jurimetria, porque isso pode até mesmo gerar, em alguns casos específicos, você adivinhar a questão da prova, ou o tema de uma questão, ou o tema de uma dissertação, se você fizer uma boa jurimetria. Inclusive, vou dar aqui um exemplo claro que aconteceu com a gente, ao fazermos uma jurimetria num determinado programa que fizemos, e acabou que nós acertamos ali o tema da dissertação, porque a gente considerou o estudo que era feito por aquele determinado examinador que elaborou a dissertação do certame. Então foi o seguinte, na verdade, durante o programa, a gente percebeu que um dos examinadores, que era um desembargador federal, Dilson Nobre, é o nome dele, nunca vou esquecer, ele tinha escrito um artigo sobre um determinado tema de direito administrativo, e era um tema bem avançado, incrementado com cara de dissertação ali de prova. E a gente então fez um apanhado disso, transformou em um artiguinho bem mais simplificado, mais fácil, mais palatável para os alunos, até divulgamos no nosso Instagram, e curiosamente no dia da prova o tema da dissertação foi o artigo do examinador, o artigo dele. Então já facilitou muito, porque aí os candidatos já entraram assim sabendo ter um norte de por onde começar a dissertação, quais eram os pontos de abordagem que eram esperados, porque nas dissertações comum das dissertações que os enunciados sejam amplos, sejam abertos, né? Então, mas os candidatos já tinham ali um esqueletinho pré-formatado mentalmente, para vocês terem uma ideia. Ainda assim, as notas não são altas, né? Porque entra em questão uma série de outros fatores. Mas esse caso foi muito legal e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por quê? Porque é um caso que retrata bem a importância dessa jurimetria. Mas o importante é saber como que se deve fazer essa jurimetria. E é isso que nós vamos ver agora. E então, o que é importante para que você faça uma boa jurimetria dos seus examinadores? Inclusive, muito comum isso acontecer quando os próprios candidatos formam grupos no WhatsApp para poder facilitar, eles fazem a jurimetria coletivamente. Eles dividem tarefas, elegem líderes, e aí o líder do grupo, ele faz a divisão de tarefas e diz, olha, você vai pesquisar o examinador fulano de tal, um grupo para pesquisar o examinador fulano de tal, o outro ciclano, o outro beltrano, e aí cada um vai sair procurando essas referências. E quais são essas referências para se fazer a jurimetria? Agora sim, Leandro, põe na tela, por favor. Primeiro, basicamente 5 diretrizes são muito importantes. A primeira delas é você trabalhar, saber em que área de atuação aquele examinador está lá dentro do órgão, porque às vezes ele tem trabalhos, pareceres que ele elaborou, no caso de uma advocacia pública, né? Ou então, se ele é um magistrado, se é um concurso para magistratura, observar, por exemplo, se ele tem atuação em uma determinada Câmara que julga especificamente causas de natureza civil, do direito consumidor, que a partir do momento que você está percebendo isso, você já começa a fazer uma jurimetria mais profunda, mais, digamos assim, direcionada. Pode voltar, Leandrão. Outra observação, experiências acadêmicas, palestras, seminários que aquele examinador tenha participado. É bom procurar tudo isso, porque aí você começa a entender mais como funciona a vida daquele examinador, quais são os temas que ele tem trabalhado mais, que ele tem divulgado, que ele tem ministrado aulas. Terceiro, a questão da produção científica, livros, artigos, isso também é muito importante. No caso de concursos de magistratura, ainda entra a questão da produção jurisprudencial, né, que seria no caso dos desembargadores, né? Então, é importante perceber que, em alguns casos, você precisa fazer uma coletânea dos julgados
daqueles desembargadores. A partir daquilo você sabe, olha, eu tenho um desembargador, ele julga sempre nessa linha. Se ele elaborar uma questão caindo aquele tema, eu vou, obviamente, iluminar o posicionamento dele. E, por fim, a questão do foco de se fazer a jurimetria. Com esses 4 comportamentos, com esses 4 pontos de cuidado, você, obviamente, identifica as predileções temáticas do seu examinador. A partir disso, você consegue otimizar o seu estudo, porque você vai privilegiar no teu calendário de estudos aquelas disciplinas, aqueles pontos, aqueles debates afetos à área de atuação do teu examinador.